Boa noite. É uma alegria estarmos reunidos para adorar o Senhor, agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado. E hoje estaremos refletindo sobre algo que acontece muito na vida de nós que somos crentes. Nós cantamos hoje que o Senhor, onde Deus está, Ele nos livra, do temor, Ele nos livra do mal, Ele nos livra das aflições. Uma coisa é o que nós cantamos e lemos na Bíblia. Outra coisa é o que nós vivemos. E a distância entre o que nós lemos na Bíblia e o que nós vivemos, ela tem que diminuir. Nós somos crentes no Senhor Jesus, mas não são poucos os crentes que carregam o peso da culpa. E nós sabemos que o Senhor Jesus morreu na cruz para carregar a culpa. Não é verdade? Então o crente não precisa carregar o peso da culpa. E por que carrega? A culpa, ela tem se tornado o mal do século na vida dos crentes. E é porque carregamos culpa de pecados, muitas vezes, é por isso que ficamos fracos, é por isso que ficamos desanimados, é por isso muitas vezes que perdemos as forças. E mesmo quando oramos confessando o nosso pecado e pedindo perdão, ainda sentimos culpa. Então, o que está errado? Não era para sentir culpa. Então, nós queremos perceber em algumas quartas-feiras como nós realmente devemos entender que quando eu me livro da minha culpa, eu não preciso ficar sentindo que estou culpado. Uma coisa é eu ter culpa, outra coisa é eu sentir que sou culpado. São coisas diferentes. Entendam, nosso coração ele é extremamente pecaminoso e enganoso. E se você confessou o seu pecado ao Senhor Jesus, você ficou livre daquela culpa. Você pode ter matado uma pessoa. Matei, com raiva, peguei e matei. Mas eu agora, honestamente, sinceramente, confessei o meu pecado ao Senhor. Eu não preciso ter culpa, eu vou pagar, eu vou ser preso, entregar, Obviamente, os trâmites da lei, mas diante de Deus, eu não preciso sofrer essa culpa. Você acredita nisso? Você acredita nisso, mas não vivemos. Muitos crentes não vivem isso. Não confiam que o sangue de Jesus tem poder para nos livrar da culpa. Queremos observar então a culpa como um efeito do pecado. Olhe Provérbios capítulo 21, verso 8. Provérbios capítulo 21, verso 8. Vamos ver hoje a culpa como um efeito do pecado. E quando você permite que esse sentimento de culpa domine a sua vida, você está se sabotando, você está se destruindo. E essa culpa, ela gera um sentimento que vai fundamentar a sua depressão. E a sua depressão vai aumentando e arrasa com a sua vida. Isso acontece muitas vezes em pais. Eu não criei bem os meus filhos, onde eu falhei? Isso é culpa. Não importa se você fez o que deu para fazer, o máximo que você pôde, honestamente diante de Deus. Se não fez o que deveria, confesse o seu pecado, peça perdão ao Senhor e continue na sua caminhada cristã. Jesus morreu na cruz para carregar toda a nossa culpa. Ficar se culpando, deu o exemplo dos pais, mas pode ser outra coisa. Um filho que não obedeceu ao seu pai, sua mãe, e fica se culpando pelo resto da vida porque não foi um bom filho. Não, confesse o pecado, peça perdão a Jesus e você pode viver tranquilo e em paz. Mas é tão simples assim? A Bíblia diz que é. A Bíblia diz que é simples. Para Jesus não foi simples. Para Jesus foi difícil, ele pagou com a vida, mas para nós é simples. Por quê? Porque Deus sabe da fragilidade da nossa mente. Nós temos uma mente muito frágil, nós emocionalmente, todos nós, somos muito sensíveis. E quando guardamos certas coisas no nosso ser, aquilo vai nos prejudicando, vai nos maltratando e ficamos guardando aquilo meses, anos, e aquilo vai consumindo a nossa energia. Por isso,
Talvez por isso muitos crentes fiquem tristes, muitos crentes estejam infelizes. Olhe Provérbios capítulo 21, verso 8. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Essa é a versão mais comum, Almeida Revista Atualizada, e o destaque é o homem carregado de culpa. O mesmo versículo na versão Almeida Revista Corrigida, alguém tem a versão Almeida Revista Corrigida? Pronto, ó, né? Só uma irmã, né? Troca de Bíblia, brincadeira. Aí você, não é para não ser diferente, mas brincadeira, Ana Zélia. Mas você tem na Almeida Revista Corrigida, o caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. A ideia aqui é que nós temos essas duas expressões. O homem perverso é a mesma tradução que o homem carregado de culpa. Porque, na verdade, a mesma palavra que é usada para o pecado e a perversidade, tanto no hebraico como no grego, que são as línguas em que a Bíblia foi escrita, é a palavra para culpa. Pecado e culpa estão ali em pé de igualdade. A diferença é que o pecado é o ato. E a culpa é o efeito desse ato, é um efeito prolongado do pecado. E muitas vezes confessamos a Deus e pedimos perdão ao Senhor pelo nosso pecado, mas muitas vezes acabamos carregando uma culpa que não precisávamos carregar, porque Jesus carregou na cruz toda a culpa, todo o nosso pecado e a nossa condenação. A culpa, então, é um efeito de um pecado. E um pecado também, muitas vezes, que não consideramos seriamente em nossas vidas. Às vezes não consideramos, achamos que culpa é uma coisa comum, normal, e vamos ficando, carregando aquela culpa na nossa vida. Isso vai drenando as nossas energias espirituais. Perceba, então, que pecado e culpa em várias partes na Bíblia estão como um sinônimo. Observe também nesse versículo que ele fala do caminho do homem perverso. Ele é tortuoso. A ideia é que um caminho tortuoso, né, cheio de curvas, é um caminho mais difícil de percorrer, é um caminho mais longo, é diferente de uma reta, na verdade, você chega bem mais rápido, é um caminho mais tranquilo, é uma reta, diferente de um caminho cheio de grandes curvas. Ou seja, a ideia aqui é que os dois vão chegar no mesmo lugar, digamos, mas um vai chegar muito mais machucado do que o outro. Outra ideia é que talvez o perverso nem chegue, porque ele vai se arrebentar nestas curvas e não vai conseguir chegar, ou vai ser assaltado, era muito comum naquela época. Então, a lógica é, quem é perverso e vive carregando suas culpas, vai viver de modo muito mais difícil, entende? E aí entra o entendimento da graça de Deus. Nosso coração tem uma natureza tão perversa, que se você observar bem, isso talvez, eu acho que já aconteceu alguma vez na sua vida. Você prefere sofrer a culpa para se machucar, porque eu mereço, eu prefiro o castigo da culpa do que o perdão e a graça de Deus. Eu mereço sofrer. Já sentiu isso? Você às vezes, eu não vou nem pedir perdão a Deus porque eu não mereço esse perdão. Né? Eu não quero esse perdão, eu quero sofrer a culpa. Às vezes fazemos isso, não verbalizamos do jeito que eu estou dizendo, mas vivemos isso e gostamos de sofrer a culpa, porque é uma forma, isso não é humildade, é uma forma orgulhosa de tentar pagar pelo erro que eu cometi. Eu tenho que pagar, mas não, Jesus já pagou na cruz, você pode ser feliz, entende? Todo dia é um recomeço. Se hoje você cometeu pecados terríveis, arrependa-se, confesse ao Senhor e você pode começar de novo, zerou. Entende a maravilha do que é a nossa vida? O errado é o que nós já estudamos aqui quando mencionamos a Epístola aos Hebreus, é aquele pecado voluntário. Esse é o erro, é quando você peca voluntariamente, premeditadamente, e aí é outra história. Mas eu estou tratando aqui de crentes que confessam honestamente seu pecado e se arrependem. E então
deixam a sua culpa. Culpa aqui acaba sendo sinônimo também de crime. A culpa por um crime. O pecado é um crime. Esse pecado que nós usamos muito acaba ficando vazio, né? Ah, eu pequei. Mas o que é um pecado? É um crime. É uma infração contra as leis do Senhor. Jesus carregou a culpa do nosso pecado na cruz. Não precisamos sofrer com isso. Outro texto que nos ajuda no Novo Testamento é 1 João capítulo 1, verso 7. Olhe 1 João capítulo 1, verso 7. Quando você está abrindo a Bíblia, lembre-se, pensando lá em Provérbios 21, 8. Se você vive carregando a sua culpa e não confessou ao Senhor, a sua vida vai ser mais difícil. Você vai sofrer mais e você tem tudo para não sofrer. Basta confessar o pecado ao Senhor. Muitas vezes, nós confessamos o nosso pecado ao Senhor e Deus nos perdoou. Mas não sentimos que estamos perdoados. Você não precisa sentir que está perdoado. Entende? A Bíblia não diz, quando você sentir que estiver perdoado, é que você estará perdoado. A Bíblia não diz isso. Você é muito objetiva a palavra de Deus. Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Se você confessar, em nome de Jesus, está perdoado o seu pecado. É simples. Quer você sinta, quer não. Não viva na escravidão do sentimento, achando que se eu sentir que estou perdoado, eu estarei perdoado. Não, Jesus morreu numa cruz, foi um fato objetivo na história, e se você cometeu pecados terríveis, confesse, peça perdão, e você fica livre da culpa, do sentimento de culpa também. Olha 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A palavra aqui para pecado é a palavra grega clássica para pecado, que muitas vezes quando estudamos, chamamos o pecado de hamartia, né? Daí a expressão hamartologia, é o estudo do pecado. E essa é a mesma palavra, esta palavra. Ela significa culpa. Nos tira o peso da culpa. Poderia ser traduzido da seguinte maneira: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de toda culpa. Pecado e culpa estão assim, ligados. E o Senhor Jesus carregou o preço, morreu na cruz pagando o preço para ficarmos livres desta culpa. Infelizmente, muitos crentes não acreditam nisso, professam isso, mas na vida diária carregam culpa. Por quê? Se é só confessar, como este texto falou, se é só colocar para Deus os pecados, e então o Senhor leva, não é verdade, toda a culpa que existe. Quando nós queremos viver com a culpa, significa que estamos nos vitimizando. Isso é uma forma terrível de orgulho. Eu quero me fazer de vítima diante de Deus e diante das pessoas, carregando uma culpa, mostrando o quanto eu sofro porque eu cometo pecados. Isso parece uma atitude muito bonita para a humanidade, mas para Deus é terrível. O que é que o Senhor quer de nós? Que sejamos felizes. E quando ficamos livres do peso da culpa, isso já é 80% da nossa felicidade. Embora eu cometa erros nessa terra, se eu confessar ao Senhor, Ele tira. Expressamos uma falsa humildade, gera fraqueza espiritual e tem sido motivo de muitas depressões. Muitos crentes que enfrentam depressões porque sentem-se culpados por muitos pecados. Basta confessar ao Senhor e o Senhor carregará este peso. Você não precisa viver nesta escravidão, mas infelizmente a culpa tem estado na mente e no coração de muitos crentes. E o meio de você se livrar do peso da culpa é a oração. Confesse ao Senhor.
Confesse ao Senhor o seu pecado, peça perdão, como lemos em 1 João 1,7, e certamente o Senhor lhe livrará deste peso. Nós observaremos em outras quartas-feiras os efeitos da culpa. Não menospreze. E talvez, ou até hoje, você esteja se culpando de erros do passado ou de situações que você está enfrentando. Muito simples. Confesse ao Senhor. Jesus fez o mais difícil. Ele morreu na cruz. Hoje você confessa e o Senhor carrega o peso da culpa para você, porque Ele morreu na cruz para isso, e você pode viver em paz e tranquilidade. Esta é a bênção que o Senhor nos dá. Vamos orar, pedir ao Senhor para vivermos assim. Pai amado, te agradeço pela graça e misericórdia que o Senhor despejou sobre nós, pela bênção de podermos estar livres do peso da culpa dos nossos pecados. E muitas vezes o nosso coração tenta nos enganar e nos colocar de volta nesta opressão de nos sentirmos culpados, mas sabemos que o Senhor Jesus carregou na cruz toda a culpa que estava sobre nós. Muito obrigado, Senhor Deus, porque isso nos dá paz, alegria, contentamento e até liberdade para vivermos em felicidade para a honra e glória do Teu nome. Dá-nos esse entendimento, e que esse entendimento seja sobre as emoções pecaminosas dos nossos corações. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos orar.